Poder sem limites. O caminho do sucesso pessoal pela programação neurolinguística. Anthony Robbins. Parte 4. O nascimento da excelência em crença. O homem é o que ele acredita. Anton Chekhov. Em seu maravilhoso livro, Anatomy of an Illness, Norman Cousins conta uma instrutiva história sobre Pablo Casals, um dos maiores músicos do século XX. É uma história de crença e renovação, e todos nós podemos aprender com ela. Cousins descreve o encontro com Casals, pouco antes do 90º aniversário do grande violoncelista. Diz ele que era doloroso olhar o velho homem quando começava seu dia. Sua fragilidade e artrite eram tão debilitadoras que precisava de ajuda para vestir-se. Seu enfisema era evidente na difícil respiração. Andava com um arrastar de pés, curvado, cabeça inclinada para a frente. Suas mãos eram inchadas, seus dedos apertados. Parecia um homem muito velho, velho e cansado. Antes mesmo de comer, foi até o piano, um dos vários instrumentos em que Casals se tornará perito. Com grande habilidade, ajustou-se na banqueta. Parecia para ele um terrível esforço levar seus dedos inchados e cerrados até o teclado. E, então, algo de muito milagroso ocorreu. Casals, de repente, transformou-se completamente ante os olhos de Cousins. Entrou num estado cheio de recursos, e conforme o fez, sua fisiologia mudou a tal ponto que começou a mover-se, e a tocar, produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis num pianista saudável, forte e flexível. Como Cousins descreveu. Os dedos abriram-se lentamente e acharam as teclas como os brotos de uma planta em direção à luz do sol. Suas costas endireitaram-se. Parecia respirar com mais facilidade. O simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado, e assim a eficiência de seu corpo. Casals começou com uma peça do cravo bem temperado, de Bach, com grande sensibilidade e controle. Atirou-se, então, ao concerto de Brahms, e seus dedos pareciam correr sobre o teclado. Seu corpo inteiro parecia fundido com a música, escreveu Cousins. Não estava mais rijo e encolhido, mas ágil, gracioso e completamente livre de suas torceduras artríticas. Quando se afastou do piano, parecia uma pessoa bem diferente da que se sentara para tocar. Levantou-se ereto e mais alto e andou sem sinal de arrastar os pés. Logo se dirigiu para a mesa do café, comeu com satisfação, e então saiu para dar um passeio pela praia. Sempre pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas e muitas crenças o são. Mas, no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida. Estímulos ilimitados estão disponíveis para nós. Crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para nossas percepções do mundo. São como comandos do cérebro. Quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade, é como se mandássemos um comando para nosso cérebro, de como representar o que está ocorrendo. Casals acreditava na música e na arte. Foi o que deu beleza, ordem e nobreza para sua vida, e é o que poderia ainda lhe proporcionar milagres diários. Por acreditar no poder transcendente de sua arte, ele estava fortalecido de uma forma que quase desafiava o entendimento. Suas crenças transformavam-no, diariamente, de um velho homem cansado num gênio de vida. No sentido mais profundo, elas o mantinham vivo. Certa vez, John Stuart Mill escreveu: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. É bem por isso que as crenças abrem a porta para a excelência. A crença envia um comando direto para seu sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra mesmo no estado de que aquilo deve ser verdade. Tratadas de maneira certa, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem em sua vida. Por outro lado, crenças que limitam suas ações e pensamentos podem ser tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Através da história, as religiões têm fortalecido milhões de pessoas dando-lhes força para fazerem coisas que pensavam que não podiam.
As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós, criando-os e dirigindo-os para apoiar em nossos resultados desejados. Crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção a nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá. Sem crenças ou a capacidade de entrar nelas, as pessoas podem ser totalmente enfraquecidas. São como um barco a motor sem um motor ou leme. Com crenças orientadoras fortes, você tem o poder de tomar medidas e criar um mundo no qual quer viver. As crenças ajudam-no a ver o que quer e energizam-no para obtê-lo. De fato, não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença. Em essência, a história humana é a história da crença humana. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé, Copérnico, Colombo, Edison ou Einstein, foram as que mudaram nossas crenças. Para mudar nossos próprios comportamentos temos de começar a alterar nossas próprias crenças. Se quisermos modelar excelência, precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que alcançaram excelência. Quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano, mais compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Esse poder desafia de várias formas os modelos lógicos que muitos de nós possuímos. Mas é claro que, mesmo a nível de fisiologia, as crenças, representações internas congruentes, controlam a realidade. Não faz muito tempo foi feito um notável estudo sobre esquizofrenia. Um dos casos era de uma mulher com personalidade dividida. Normalmente, seus níveis de açúcar no sangue eram completamente normais. Mas quando acreditou que estava diabética, toda a sua fisiologia mudou para tornar-se a de uma diabética. Sua crença se tornará sua realidade. No mesmo sentido, houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo, representado para ela como um pedaço de metal quente. Todas as vezes apareceu uma bolha no lugar do contato. O que contava não era a realidade, mas a crença, ou seja, a comunicação direta, não questionada pelo sistema nervoso. O cérebro simplesmente faz o que é mandado. A maioria de nós está ciente do efeito placebo. Pessoas a quem se diz que uma droga terá um certo efeito muitas vezes experimentarão esse efeito, mesmo quando recebem uma pílula inócua, sem propriedades ativas. Norman Cousins, que aprendeu em primeira mão o poder da crença, ao eliminar sua própria doença, concluiu: as drogas não são sempre necessárias. Mas a crença na recuperação sempre é. Um notável estudo sobre placebo refere-se a um grupo de pacientes com úlceras supuradas. Estavam divididos em 2 grupos. Foi dito às pessoas de um dos grupos que receberiam uma nova droga que, certamente, produziria alívio. Às do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabia muito pouco. 70% das do primeiro grupo tiveram alívio significativo. Somente 25% do segundo grupo tiveram resultado semelhante. Em ambos os casos, os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal. A única diferença foi o sistema de crença que adotaram. Ainda mais notáveis são os numerosos estudos em pessoas a quem foram dadas drogas de efeitos prejudiciais conhecidos, e que não experimentaram nenhum efeito ruim, quando lhes disseram que experimentariam um resultado positivo. Estudos conduzidos pelo Dr. Andrew Weil mostraram que as experiências de usuários de drogas correspondem quase exatamente ao que esperam. Descobriu-se que se podia induzir uma pessoa que receberá uma dose de anfetamina a sentir-se sedada ou a uma que receberá um barbitúrico sentir-se estimulada. A magia das drogas reside dentro da mente do usuário, não nas drogas, concluiu Weil. Em todos esses exemplos, a única constante que afetou com mais força os resultados foi a crença, as mensagens consistentes e congruentes enviadas ao cérebro e sistema nervoso. Apesar de todo o seu poder, não há magia confusa no processo. Crença não é mais que um estado, uma representação interna, que governa o comportamento. Pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade, crença de que seremos bem-sucedidos em alguma coisa, ou realizaremos algo mais. Pode ser uma crença enfraquecedora, a crença de que não seremos bem-sucedidos, que nossas limitações são claras, insuperáveis e esmagadoras.
Se você acredita em sucesso, ficará fortalecido para consegui-lo. Se acredita em fracasso, sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que faz provar o fracasso. Lembre-se, quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você está certo. Ambas as espécies de crença têm grande poder. A questão é, em que espécie de crença é melhor ter e como desenvolvê-la? O nascimento da excelência começa com nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. Em geral, não pensamos nela dessa forma, mas a crença pode ser uma escolha conscienciosa. Você pode escolher crenças que o limitem, ou que o apoiem. O truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira, e descartar as que o retardam. O maior erro de concepção que as pessoas, em geral, têm sobre a crença é ser elas pensam um conceito estático, intelectual, algo divorciado da ação e resultados. Nada pode estar tão longe da verdade. A crença é a entrada para a excelência, precisamente por não haver nada separado ou estático nela. É nossa crença que determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar. As crenças podem abrir ou fechar o fluxo de ideias. Imagine a seguinte situação. Alguém lhe diz: por favor, pegue meu sal, e, enquanto você vai para a sala ao lado, diz: mas eu não sei onde ele está. Depois de procurar durante uns poucos minutos, você grita: e não consigo encontrar o sal. Então, aquela pessoa dirige-se para lá, pega o sal na prateleira bem na sua frente e diz: olhe aqui, seu bobo, está aqui, bem na sua frente. Se fosse uma cobra, teria picado você. Quando você disse: eu não consigo, ou deu a seu cérebro um comando para não ver o sal. Em psicologia chamamos a isso de escotoma, mancha imóvel que ocupa uma fonte do campo visual. Lembre-se, toda experiência humana, tudo o que já disse, viu, ouviu, sentiu, cheirou ou degustou, está arquivado em seu cérebro. Quando diz congruentemente que não pode se lembrar, está certo. Quando diz que pode, você dá uma ordem a seu sistema nervoso, que abre os caminhos para a parte do cérebro que tem capacidade de dar as respostas necessárias. Eles podem porque pensam que podem. Virgílio. Assim, outra vez, o que são crenças? São abordagens para a percepção pré-formadas, pré-organizadas, que filtram nossa comunicação para nós mesmos, de uma maneira consistente. De onde vêm as crenças? Porque algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção do sucesso, enquanto outras têm crenças que só ajudam-nas a falhar. Se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vêm aquelas crenças. A primeira fonte é o ambiente. É aí que os ciclos de sucesso, que estão produzindo sucessos, e os de fracasso, que estão produzindo fracassos, são apresentados da forma mais implacável. O verdadeiro horror da vida no gueto não são as frustrações e privações diárias. As pessoas podem superá-las. O verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos. Se tudo que você vê é fracasso e desespero, é muito difícil para você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Lembre-se, e no capítulo anterior dissemos que modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência. Se você crescer com bem-estar e sucesso, pode, com facilidade, modelar bem-estar e sucesso. Se você cresceu na pobreza e desespero, é daí que vêm seus modelos de possibilidade. Albert Einstein disse: poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos de seu ambiente social. A maioria das pessoas é até incapaz de formar tais opiniões. Num dos meus cursos avançados de modelagem, faço um exercício onde encontro pessoas que moram nas ruas de grandes cidades. Eu as trago e modelo seus sistemas de crenças e estratégias mentais. Eu lhes ofereço comida e muito amor e só pergunto se contariam sobre suas vidas para o grupo, como se sentem a respeito de onde estão agora, e por que acreditam que as coisas são desse jeito. Depois faço contrastes deles com pessoas que, apesar de grandes traumas físicos e emocionais, deram uma volta de 180 graus em suas vidas.
Numa sessão recente, tínhamos um homem de 28 anos, forte, obviamente inteligente, de físico perfeito, com um belo rosto. Por que ele era tão infeliz e morava na rua, enquanto W. Mitchell, que, pelo menos na superfície, tinha poucos recursos à mão para mudar sua vida, era tão feliz? Mitchell cresceu num ambiente que proporcionava exemplos, modelos de pessoas que tinham superado grandes dificuldades para conseguir uma vida de alegria. Isso criou uma crença em si mesmo. Isso era possível para mim também. Em contraste, este outro jovem, chamemo-lo de John, cresceu num ambiente onde não existiam tais modelos. Sua mãe era uma prostituta e seu pai estava preso por ter atirado em alguém. Quando tinha 8 anos de idade, seu pai injetou-lhe heroína. Esse tipo de ambiente, por certo, teve um papel naquilo que acreditava ser possível, pouco mais do que sobreviver, e como conseguir isso, morar nas ruas, roubar, tentar apagar a dor com drogas. Acreditava que as pessoas sempre se aproveitariam dele, se não ficasse atento, que ninguém ama ninguém, e assim por diante. Trabalhamos com esse homem e mudamos seus sistemas de crenças, como será explicado no capítulo 6. Como resultado, nunca mais voltou para as ruas. Desde então deixou as drogas. Começou a trabalhar, agora tem novos amigos e está morando num novo ambiente, com novas crenças, conseguindo novos resultados. O Dr. Benjamin Bloom, da Universidade de Chicago, estudou 100 jovens atletas, músicos e estudantes de extraordinário sucesso. Ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos jovens prodígios não tinha começado mostrando grandes lampejos de brilho. Em vez disso, a maioria receberá atenção cuidadosa, direção, apoio e, então, começar a se desenvolver. A crença de que poderiam ser especiais veio antes de qualquer sinal evidente de grande talento. O ambiente pode ser, sozinho, o mais potente gerador de crenças, mas não é o único. Se fosse, moraríamos num mundo estático, onde as crianças ricas só conheceriam a riqueza, e as pobres nunca subiriam acima de suas origens. Mas há outras experiências e meios de aprender que também podem ser incubadores de crença. Acontecimentos, pequenos ou grandes, podem ajudar a criar crenças. Há certos acontecimentos em nossa vida dos quais a gente nunca se esquece. Onde estava você no dia em que John F. Kennedy foi morto? Se já tinha idade para se lembrar, tenho certeza que sabe. Para muitas pessoas, foi um dia que alterou para sempre seus pontos de vista. Da mesma forma, a maioria de nós tem experiências das quais nunca esquecerá, circunstâncias que provocaram tal impacto, que ficaram instaladas para sempre em nossos cérebros. São essas as espécies de experiências que formam as crenças que podem mudar nossas vidas. Quando eu tinha 13 anos, estava pensando no que queria fazer com minha vida, e decidi que me tornaria um escritor ou locutor esportivo. Um dia, li no jornal que Howard Cosell estaria autografando seu novo livro na loja local de departamentos. Pensei, se vou me tornar um locutor esportivo, preciso começar a entrevistar profissionais. Por que não começar de cima? Saí da escola, tomei emprestado um gravador e minha mãe levou-me de carro até a loja de departamentos. Quando cheguei, Cosell já estava se levantando para sair. Comecei a entrar em pânico. Ele também estava cercado por repórteres, todos lutando pelos seus últimos comentários. De alguma forma, mergulhei por baixo dos braços dos repórteres e aproximei-me de Cosell. Falando com rapidez de raio, contei-lhe o que estava fazendo e pedi uma curta entrevista gravada. Com dúzias de repórteres esperando, Howard Cosell deu-me uma entrevista pessoal. Essa experiência mudou minha crença sobre o que era possível, quem era acessível na vida, e quais eram as recompensas por procurar o que queria. Devido ao encorajamento de Cosell, fui escrever num jornal diário e desenvolvi uma carreira no campo da comunicação. Um terceiro caminho para criar crenças é através do conhecimento. Uma experiência direta é uma forma de conhecimento. Outra é obtida pela leitura, vendo filmes, vendo o mundo como é retratado por outros. O conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar as algemas de um ambiente limitador.
Não importa quão rígido seja o seu mundo, se puder ler sobre as realizações dos outros, pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem-sucedido. O Dr. Robert Curvin, um cientista político negro, escreveu no New York Times como o exemplo de Jackie Robinson, o primeiro jogador negro, na primeira divisão, mudou sua vida quando era um jovem. Eu estava enriquecido pela minha ligação com ele, o nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo. Um quarto caminho para criar resultados é através de nossos resultados passados. A maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez. Só uma vez. Se você for bem-sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente com sucesso. Eu tinha de escrever o primeiro rascunho deste livro em menos de um mês, a fim de cumprir o prazo. Não estava certo se poderia fazê-lo. Mas, quando tive de redigir um capítulo num único dia, descobri que podia. E, uma vez que fora bem-sucedido com sabia que poderia fazê-lo outra vez. Fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo marcado. Os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo. Há poucas coisas na vida tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em 1 hora ou menos, e sob a pressão diária de prazo. A maioria dos jornalistas principiantes teme isso mais que qualquer outra coisa de seu trabalho. Contudo, o que descobrem é que se conseguirem 1 ou 2 vezes, também conseguirão no futuro. Não é que ficam mais espertos ou rápidos quando ficam mais velhos, mas, uma vez enriquecidos com a crença de que podem apresentar uma história no tempo que foi estipulado, descobrem que podem sempre fazer isso. O mesmo é verdadeiro para comediantes, homens de negócio, ou pessoas em qualquer outro ramo na vida. Acreditar que algo pode ser feito torna-se uma profecia autorrealizadora. O quinto caminho para estabelecer crenças é através da criação em sua mente da experiência que deseja no futuro, como se estivesse aqui agora. Assim como as experiências passadas podem mudar suas representações internas, e desse modo, o que você acredita passa a ser possível, também podem mudar as experiências imaginárias de como quer que as coisas sejam no futuro. Chamo isso de resultados experimentais antecipados. Quando os resultados que tem em sua volta não o estão apoiando para ficar num estado rico e efetivo, você pode simplesmente criar um mundo da maneira que quer que ele seja, e entrar nessa experiência, mudando, pois, seus estados, suas crenças e suas ações. Afinal, se você é um vendedor, é mais fácil vender 10 mil ou 100 mil dólares. A verdade é que é mais fácil vender 100 mil, deixe-me dizer-lhe por quê. Se sua meta é vender 10 mil, o que está tentando é conseguir o suficiente para pagar as contas. Se essa é sua meta, se isso é o que representa para si mesmo como sendo o motivo para trabalhar com tanto afinco, você pensa que ficará num estado excitante, fortalecido, rico de recursos, enquanto trabalha? Você fica fervilhando de excitação quando pensa, amigo, tenho de ir trabalhar a fim de conseguir o suficiente para pagar minhas contas nojentas? Eu não o conheço, mas isso não funcionaria comigo. Mas, venda é venda. Você tem de fazer os mesmos telefonemas, encontrar as mesmas pessoas, entregar os mesmos produtos, não importando o que espera alcançar. Assim é muito mais excitante, muito mais tentador partir para uma meta de fazer 100 mil do que 10 mil. E esse estado de estímulo é muito mais capaz de incentivá-lo a tomar as espécies de medidas consistentes que liberarão seu alto potencial, do que ficar esperando vender o suficiente para viver. Claro que dinheiro não é a única maneira de você se motivar. Qualquer que seja a sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado, então você entrará nas espécies de estados que o apoiarão para criar os resultados que deseja. Todas essas coisas são meios para mobilizar crenças. A maioria de nós forma suas crenças ao acaso. Nós absorvemos coisas, boas e mais, do mundo em nossa volta. Mas uma das ideias-chave deste livro é que você não é só uma folha ao vento. Você pode controlar suas crenças. Pode controlar as maneiras como modela os outros. Pode, conscientemente, dirigir sua vida. Pode mudar
Se há uma palavra-chave neste livro, ela é mudança. Deixe-me fazer a pergunta mais básica que posso: quais são algumas das crenças que tem sobre quem é você e do que é capaz? Por favor, espere um momento e anote rápido 5 crenças-chave que o limitaram no passado. Agora, faça uma lista de, pelo menos, 5 crenças positivas que possam, no momento, servir para apoiar ou alcançar suas metas mais altas. Uma das premissas que temos é que toda declaração que você faz é datada e é relativa ao tempo em que é feita. Não é uma declaração de verdade universal. É verdadeira só para uma certa pessoa, num certo tempo. É sujeita à mudança. Se você tem sistemas de crenças negativas, agora já deve saber que tipos de efeitos prejudiciais eles têm. Mas é essencial compreender que os sistemas de crenças não são mais imutáveis do que o comprimento de seu cabelo, sua inclinação para um tipo particular de música, a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial. Se estiver dirigindo um Honda e decidir que seria mais feliz com um Chrysler, Cadillac ou Mercedes, está em seu poder mudar. Suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma. Se você não gostar delas, pode trocá-las. Todos nós temos uma hierarquia, uma escala de crenças. Temos crenças profundas, coisas que são tão fundamentais que morreríamos por elas, de coisas como nossas ideias sobre patriotismo, família e amor. Mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, sucessos ou felicidades que adquirimos, inconscientemente, durante anos. A chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você, que elas são efetivas e fortalecedoras. Falamos sobre a importância de modelagem. A modelagem da excelência começa com a modelagem da crença. Algumas coisas levam tempo para modelar, mas, se puder ler, pensar e ouvir, você pode modelar as crenças das mais bem-sucedidas pessoas do planeta. Quando Paul Getty, tido num certo tempo como o homem mais rico do mundo, começou na vida, resolveu descobrir sobre as crenças das pessoas mais bem-sucedidas, e, então foi e modelou-as. Você pode, com convicção, modelar as crenças dele e as dos maiores líderes lendo suas autobiografias. As livrarias estão fervilhando de respostas para as perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que queira. De onde vêm suas crenças pessoais? Vem do homem médio da rua? Vem da televisão e do rádio? Vem de quem fala mais e mais alto? Se você quer sucesso, é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por aí como um pedaço de papel pegamos cá, aceitando qualquer crença que fique presa nele. Uma coisa importante para compreender é que os potenciais que liberamos, os resultados que conseguimos, são todos parte de um processo dinâmico que começa com a crença. Gosto de pensar no processo em termos do seguinte diagrama. Potencial underline 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 ação underline 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 resultados underline 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 crença na atitude underline 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 e potencial. Digamos que uma pessoa tem uma crença de que é inefetiva em alguma coisa. Digamos que ela fique dizendo que é um mau estudante. Se ela tem expectativas de fracasso, quanto de seu potencial vai liberar? Não muito. Ela já disse a si mesma que não sabe. Já sinalizou seu cérebro para que espere fracasso. Tendo começado com essas espécies de expectativas, que espécies de ações terá probabilidade de praticar? Serão elas confiantes, energizantes, congruentes e afirmativas? Refletirão seu potencial real? Pouco provável. Se você está convencido de que vai falhar, por que fazer tentativas para tentar esforçar-se? Assim, se você começou com um sistema de crença que pressiona ou que não pode fazer, o sistema em seguida envia sinais para seu sistema nervoso responder de uma certa forma. Você liberou uma quantidade limitada de seu potencial. Você tomou medidas experimentais e indiferentes. Que espécies de resultados saíram de tudo isso? É provável que sejam bastante desanimadores. O que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação a subsequentes empenhos? Provavelmente, reforçarão as crenças negativas que começaram toda a cadeia. O que temos aqui é uma clássica espiral descendente.
Fracasso gera fracasso. Pessoas que são infelizes e que vivem ou vidas partidas ou têm estado há tanto tempo sem os resultados que desejam, que não mais acreditam que possam consegui-los. Fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar procurar como manter suas vidas onde estão, fazendo o mínimo possível. Que resultados conseguem com essas ações? É claro que são resultados miseráveis, que afundam-nas mais ainda em suas crenças, se é que é possível. A boa madeira não cresce com sossego, quanto mais forte o vento, mais fortes as árvores. J. Villard Mariotti. Olhemos isso de um outro ângulo. Digamos que você começa com grandes esperanças. Mais do que esperanças, você acredita com cada fibra de seu ser que terá sucesso. Começando com essa comunicação direta, clara, do que você sabe ser verdade, quanto de seu potencial usará? Provavelmente, uma boa quantidade. Que espécies de medidas tomará desta vez? Vai arrastar-se e fazer uma tentativa indiferente? Claro que não. Você está excitado, energizado, tem grandes esperanças de sucesso, vai fazer sucesso rapidamente. Se você mostra esse tipo de esforço, que tipo de resultados será gerado? A possibilidade de que sejam muito bons. E o que isso faz para a sua crença em sua capacidade de conseguir grandes resultados no futuro? É o oposto do círculo vicioso. Neste caso, sucesso alimenta sucesso e gera mais sucesso, e cada sucesso cria mais crença e momentos para serem bem-sucedidos numa escala até mais alta. Pessoas de sucesso progridem? Certo que sim. Crenças afirmativas sempre garantem resultados? Claro que não. Se alguém lhe diz que conseguiu uma fórmula mágica para garantir sucesso perpétuo e perfeito, é melhor que você agarre sua carteira e comece andando em direção oposta. Mas a história tem mostrado, de tempos em tempos, que se pessoas mantêm um sistema de crença que as fortalece, continuarão voltando com ações e recursos bastantes para finalmente serem bem-sucedidas. Abraham Lincoln perdeu algumas eleições importantes, mas continuou a acreditar em sua capacidade de ser bem-sucedido a longo prazo. Ele se permitiu ser fortalecido pelo sucesso, e recusou ficar amedrontado por seus fracassos. Seu sistema de crença estava engrenado em direção à excelência, e finalmente conseguiu-a. Quando o fez, mudou a história de seu país. Algumas vezes, não é necessário ter uma tremenda crença ou atitude sobre alguma coisa, a fim de ter sucesso. Algumas vezes as pessoas conseguem resultados de destaque, simplesmente porque não sabiam que aquilo era difícil ou impossível. Algumas vezes não ter uma crença limitadora já é suficiente. Como exemplo, temos a história de um jovem que adormeceu durante a aula de matemática. Acordou quando o sino tocou, olhou para o quadro negro, e copiou os 2 problemas que estavam lá. Ele achou que eram a tarefa de casa, para a noite. Foi para casa e trabalhou todo o dia e toda a noite. Não podia resolver nenhum deles, mas continuou tentando durante o resto da semana. Por fim, conseguiu a resposta para um deles, levou-a para a aula. O professor ficou absolutamente pasmado. Acontece que o problema que resolvera era considerado insolúvel. Se o estudante soubesse disso, é provável que não o tivesse resolvido. Mas, uma vez que não disse a si mesmo que não poderia ser feito, ele o conseguiu. Na verdade, foi bem o oposto, dele pensou que tinha de resolvê-lo, e foi capaz de encontrar um jeito de fazê-lo. Outra maneira de mudar sua crença é ter uma experiência que a desaprove. Essa é outra razão pela qual fazemos o passeio no fogo. Eu não me preocupo se as pessoas podem andar no fogo, mas me preocupo que possam fazer alguma coisa que pensavam ser impossível. Se você pode fazer algo que pensava ser impossível, isso faz com que repense suas crenças. A vida é mais sutil e mais complexa do que alguns de nós gostamos de acreditar. Assim, se você ainda não o fez, reveja suas crenças e decida quais as que você deve mudar agora e para que mudaria essas crenças. A questão seguinte é: da figura abaixo e concava ou convexa? É uma questão tola. A resposta é: depende de como a está olhando.
Sua realidade é a realidade que você cria. Se tem representações internas positivas ou crenças, é porque as criou. Se as tem negativas, você também criou. Há um número de crenças que favorecem a excelência, mas escolhi 7 que me parecem bastante importantes. Vamos conhecê-las. Parte 5. As 7 mentiras do sucesso. A mente está em seu próprio lugar e em si mesma. Pode fazer um céu do inferno, um inferno do céu ou John Milton. O mundo em que vivemos é o mundo que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será, também. Como aprendemos no capítulo anterior, a crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, organizáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e, assim, como vivê-las. São com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. O caminho para o sucesso consiste em saber seu resultado, agir, saber que resultados se está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso. O mesmo é verdade para as crenças. Você tem de encontrar as crenças que apoiam seu resultado, as crenças que o levem aonde quer ir. Se suas crenças não fazem isso, você tem de pegá-las e tentar alguma coisa nova. As pessoas, às vezes, ficam desconcertadas quando falo sobre as mentiras ou do sucesso. Quem quer viver de mentiras? Mas tudo o que quero dizer é que não sabemos como o mundo é, na realidade. Não sabemos se a linha é côncava ou convexa. Não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou falsas. No entanto, o que podemos saber é se elas funcionam, se nos apoiam, se fazem nossas vidas mais ricas, se nos fazem pessoas melhores, se ajudam a nós e aos outros. A palavra mentiras é usada neste capítulo como um consistente lembrete de que não sabemos ao certo como são as coisas com exatidão. Uma vez que sabemos que a linha é côncava, por exemplo, não estamos mais livres para vê-la como convexa. A palavra mentira não significa o ser enganoso ou desonesto. Antes, é uma maneira útil de nos lembrar que, não importa o quanto acreditemos num conceito, devemos ser abertos para outras possibilidades e contínuo aprendizado. Sugiro que olhe para estas 7 crenças e decida se são úteis para si. Encontrei-as repetidas vezes em pessoas de sucesso que modelei. Para modelar excelência, temos de começar com os sistemas de crença da excelência. Descobri que estas 7 crenças fortaleceram pessoas a usar, fazer mais, adotar maiores medidas e produzir maiores resultados. Não estou dizendo que são as únicas crenças úteis do sucesso. São um começo. Elas funcionaram para outros, e gostaria que visse se funcionam para você. Crença 1: tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Lembra-se da história de W. Mitchell? Qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade? Ele decidiu aproveitar o que acontecerá e trabalhar com isso a seu favor, de todo modo que pudesse. Da mesma forma, todas as pessoas de sucesso têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o retorno ou feedback que tragam de seu ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Pensam que tudo acontece por uma razão, e isso as satisfaz. Acreditam que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior. Posso garantir-lhe que pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma. Pense sobre isso em sua própria vida. Há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação. Digamos que sua firma falha ao tentar conseguir um contrato com o qual você tinha contado, um contrato que você estava certo que merecia. Alguns de nós ficariam magoados e frustrados. Podemos sentar em casa e lastimar, ou sair e nos embebedar. Alguns ficariam loucos. Podemos culpar a companhia que julgou o contrato, imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes.
Ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa. Tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco, mas não resolverá o problema. Não nos deixa mais próximos do resultado desejado. É preciso muita disciplina para sermos capazes de refazermos nossos passos, aprender lições penosas, reparar falhas e dar uma boa olhada nas novas possibilidades. Mas é a única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo. Deixe-me dar-lhe um bom exemplo de possibilidade. Marilyn Hamilton, uma antiga professora e rainha de beleza, é uma mulher de negócios bem-sucedida em Fresno, Califórnia. É também a sobrevivente de um terrível acidente. Quando tinha 21 anos, caiu num terreno pedregoso, num acidente de voo livre, que a deixou de cadeira de rodas paralisada da cintura para baixo. Marilyn certamente podia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer. Porém, concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela. Tentou ver, na tragédia, a oportunidade. A princípio, ficou frustrada com sua cadeira de rodas. Achou-a muito apertada e restritiva. Nem você nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas. Mas Marilyn Hamilton podia. Ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor. Assim, juntou-se a dois amigos que faziam asa delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor. Os três formaram uma companhia chamada Motion Designs. É agora uma história de sucesso de muitos milhões de dólares, que revolucionou a indústria de cadeiras de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano, da Califórnia, em 1984. Empregaram seu primeiro funcionário em 1981 e agora tem 80, e mais de 800 revendedores. Não sei se Marilyn Hamilton, alguma vez, sentou-se conscienciosamente e tentou imaginar suas crenças, mas ela atuou a partir de um sentido dinâmico de possibilidade, um sentido do que podia fazer. Em verdade, todos os grandes sucessos trabalham no mesmo esquema. Pare um momento para pensar, outra vez, em suas crenças. Em geral você espera que as coisas funcionem bem ou mal? Você espera que seus melhores esforços sejam um sucesso, ou espera que sejam contrários? Você vê o potencial em uma situação ou vê os obstáculos? Muitas pessoas tendem a enfocar o negativo mais que o positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer. Crença em limites cria passos limitados. A chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais alto de recursos. Em nossa cultura, os líderes são pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim. Impossível? O que aconteceu em Israel? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá consegui-la. Crença 2, e não há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultados. Esta crença é quase um corolário do número 1, e é também importante em si mesma. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. No entanto, todos nós podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra. Fomos todos reprovados num teste, sofremos por um romance frustrante que não deu certo, montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado. Usei as palavras o efeito e o resultado só porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracasso. Não acreditam nele. Isso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os super-sucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos tiveram uma experiência de aprendizado. Elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa. Tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Pense nisso. Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje, a mais que ontem? A resposta, claro, é a experiência. Pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar. É isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos.
Você tem medo de fracasso? Bem, como se sente sobre o aprendizado? Você pode aprender com cada experiência humana e pode, por meio disso, ter sucesso em qualquer coisa que faça. Certa vez, Mark Twain disse: "E não há visão mais triste do que um jovem pessimista." Ele estava certo. Pessoas que acreditam em fracasso têm quase garantida uma existência medíocre. Fracasso é alguma coisa que só não é percebida por pessoas que conseguiram grandeza. Elas não residem com ele. Não juntam emoções negativas a alguma coisa que não funciona. Deixe-me compartilhar com vocês a história da vida de alguém. Era um homem que faliu no negócio com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos. Faliu outra vez no negócio aos 34 anos. Superou a morte de sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso quando tinha 36 anos. Perdeu uma eleição com a idade de 38. Perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48. Perdeu uma disputa para o Senado com a idade de 55. Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome do homem era Abraham Lincoln. Poderia ele ter se tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como fracassos? É pouco provável. Há uma famosa história sobre Thomas Edison. Após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou-lhe: "Você vai ter 10.000 fracassos?" E ele respondeu: "Não falhei. Acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica." Tinha descoberto como outro conjunto de ações produziram um resultado diferente. Nossas dúvidas são traidoras, e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, por medo de tentar. William Shakespeare. Vencedores, líderes, mestres, pessoas com poder pessoal, todos entendem que se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito que quer, isso é simplesmente feedback. Você usa essa informação para fazer distinções mais precisas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja. Certa vez, Buckminster Fuller escreveu: "Qualquer coisa que os seres humanos aprenderam, tiveram de aprendê-lo como consequência do processo de tentativa e erro. Os humanos só aprenderam através de erros. Algumas vezes aprendemos com nossos erros, outras vezes com os erros de outros." Pare um minuto para refletir sobre os 5 maiores, assim chamados ou fracassos de sua vida. O que aprendeu com essas experiências? É provável terem sido algumas das mais valiosas lições que aprendeu na vida. Fuller usa a metáfora do leme de um navio. Diz que quando o leme está em ângulo em relação a um outro lado, o navio tem de manter o rumo, sem a intenção do timoneiro. Ele tem de corrigir o rumo movendo-o para trás, em direção à posição original em processo interminável de ação e reação, ajustamento e correção. Imagine isso em sua mente, e um timoneiro em mar tranquilo, dirigindo seu barco mansamente em direção a seu destino, superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota. É uma imagem agradável, e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso. Mas a maioria de nós não pensa dessa maneira. Cada erro, cada engano, tende a fixar-se na bagagem emocional. É um fracasso que se reflete muito mal em nós. Muitas pessoas, por exemplo, ficam desanimadas porque são gordas. Suas atitudes com relação à obesidade não mudam em nada. Em vez disso, poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro. Conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações. Se você não estiver certo de que ações precisa para conseguir esse resultado, preste especial atenção ao capítulo 10, ou modele alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro. Descubra que ações específicas essa pessoa consegue, mental e fisicamente, para permanecer sempre magra. Consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados.
Enquanto encarar seu excesso de peso como um fracasso, você estará imobilizado. No entanto, no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu, portanto, um resultado que você pode mudar outra vez, então seu sucesso estará garantido. A crença no fracasso é um modo de envenenar a mente. Quando armazenamos emoções negativas, afetamos nossa fisiologia, nosso processo mental e nosso estado. Uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é seu modo de fracassar. O Dr. Robert Schuller, que ensina o conceito de pensamento de possibilidade, faz uma grande pergunta: o que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. Como responderia? Se realmente acreditasse que não poderia falhar, poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados, fortalecedores. Não estaria você ficando melhor, tentando-os? Não é essa a única maneira de crescer? Portanto, sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como o fracasso. Há somente resultados. Você sempre produz um resultado. Se não é aquele que deseja, pode só mudar suas ações e produzirá novos resultados. Corte a palavra fracasso, assinale a palavra resultado nesse livro, e comprometa-se a aprender com toda a experiência. Crença 3. Em qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles. A frase que ouvirá com frequência é: sou responsável. Cuidarei disso. Não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes. Os realizadores tendem a acreditar que, não importa o que aconteça, seja bom ou mal, eles o criaram. Se não realizaram isso com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora, não sei se isso é verdade. Nenhum cientista pode provar que seus pensamentos criaram nossa realidade. Mas é uma mentira útil. É uma crença fortalecedora. Por isso prefiro acreditar nela. Acredito que geramos nossas experiências na vida, seja por comportamento ou pensamentos, e que podemos aprender com todas elas. Se você não acredita que está criando o seu mundo, sejam seus sucessos ou fracassos, então está à mercê das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você. Você é um objeto, não um sujeito. Deixe-me contar-lhe, e se eu tivesse essa crença, partiria agora e procuraria outra cultura, outro mundo, outro planeta. Por que ficar aqui se você é só o produto de forças externas do acaso? Assumir responsabilidade é, em minha opinião, uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. É também um exemplo de crença apoiando outras crenças, de capacidade sinergética de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. Se você estiver no controle, terá sucesso. John F. Kennedy tinha seu sistema de crenças. Dan Rather certa vez disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder durante aquele incidente da Baía dos Porcos, a fracassada invasão de Cuba quando, perante o povo norte-americano, disse que aquilo fora uma atrocidade que nunca deveria ter acontecido, e, então, assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder. Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer. Aqueles que assumem responsabilidade estão com força. Aqueles que evitam-na, estão enfraquecidos. O mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiramente também em nível pessoal. Quase todos nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém. Tentamos dizer a alguém que o amamos, ou que entendemos o problema que está tendo. Mas, se, em vez de passarmos essa mensagem positiva eles a entendem como negativa, ficam transtornados e hostis. E em geral, nossa procedência é de também ficarmos aborrecidos, culpá-lo torná-los responsáveis por qualquer mal-entendido que tenha surgido. Essa é a maneira mais fácil, mas nem sempre a mais sábia. O fato é que sua comunicação pode ter sido o acionador.
Você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja, se lembrar seu efeito, isto é, o comportamento que quer criar. Compete a você mudar seu comportamento, tom de voz, expressões faciais, e assim por diante. Dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que obtém. Mudando suas ações, você pode mudar sua comunicação. Retendo responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que produz. Crença 4. E não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo, a fim de usá-las. Sabem como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Se você estudar pessoas que estão com poder, descobrirá que têm um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente têm pouco domínio de todo e cada detalhe de seu empreendimento. Falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode salvar, para as pessoas, um de nossos insubstituíveis recursos, o tempo. Observando as pessoas de sucesso, a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, nos tornamos capazes de duplicar suas ações e, assim, seus resultados, em muito menos tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você. Mas realizadores invariavelmente conseguem ser ávaros de tempo. Eles extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam, e não se detêm no resto. É claro que, se estiverem intrigados com alguma coisa, se quiserem entender como um motor funciona, ou como um produto é manufaturado, usam um tempo extra para aprender. Mas estão sempre conscientes do que mais precisam. Sempre sabem o que é essencial e o que não é. Aposto que se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade, você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática. Mas, de qualquer forma, está feliz por poder dar um toque no computador e acender as luzes. Duvido que muitos de vocês estejam, agora, sentados em suas casas, lendo este livro à luz de velas. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem e o que não é. A fim de, eficientemente usar as informações deste livro, e de usar tudo que você é nesta vida, deve descobrir que há um equilíbrio entre uso e conhecimento. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes, ou pode aprender a colher o fruto. Pessoas de sucesso não são sempre as de maiores informações, ou maior conhecimento. É provável que haja muitos cientistas e engenheiros na Stanford e Caltech que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs ou Steve Wozniak, mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que têm. São eles os que conseguem resultados. Crença 5. As pessoas são os seus maiores recursos. Indivíduos de excelência, isto é, pessoas que conseguem resultados notáveis, quase universalmente têm um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas. Têm um senso de equipe, de interesse comum e unidade. Se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios, como Innovation and Entrepreneurship, In Search of Excellence, ou The One Minute Manager, é que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas, e que a maneira de ser bem-sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto. Todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas, onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório e onde ambos se entrosam para avaliar desempenhos. Seus sucessos refletem as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitam as pessoas, em vez de tentar manipulá-las. Quando Thomas J. Peters e Robert H. Waterman Jr., autores do In Search of Excellence, apuraram os fatores que tornam grandes as empresas, uma das coisas-chave que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas. Dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo, escreveram. Empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios, não como ferramentas. Notaram que num estúdio, 18 dos 20 executivos da Hewlett-Packard entrevistados disseram que o sucesso da companhia dependia da filosofia das pessoas orientadas pela HP. A HP não é um varejo, negociando com o público ou uma companhia de serviços dependente de boa vontade.
É negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia. Mas mesmo lá está claro que lidar com eficiência com pessoas é visto como o desafio predominante. Como muitas das crenças apresentadas aqui, esta agora é fácil de fingir-se que é aceita do que se adotada na realidade. É fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, sejam de sua família ou no serviço, com respeito. Não é sempre tão fácil fazê-lo. Enquanto você lê este livro, tenha em mente a imagem de um timoneiro reajustando a rota de seu navio, enquanto se desloca em direção ao destino. Com a vida, é a mesma coisa. Temos de nos manter sempre alertas, reajustar nosso comportamento e recalibrar nossas ações, para termos certeza de estarmos indo onde queremos. Dizer que você trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. Aqueles que são bem-sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros como podemos fazer isso melhor. Como podemos aceitar isso? Como podemos conseguir resultados maiores? Eles sabem que para um homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será muito difícil igualar os talentos juntos de uma equipe eficiente. Crença 6: o trabalho é prazer. Você conhece alguma pessoa que alcançou grande sucesso, fazendo o que odeia? Eu não. Uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem-sucedido entre o que faz e o que gosta. Pablo Picasso certa vez disse: quando trabalho, descanso, ou fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Podemos não pintar tão bem como Picasso, mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar trabalho que nos revigore e excite. E podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muitos dos aspectos do que fazemos no prazer. Mark Twain disse: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. É isso que pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Ouvimos muito sobre maníacos por trabalho, nestes dias. E há algumas pessoas para quem o trabalho tornou-se algo como uma obsessão, pouco saudável. Parecem não conhecer nenhum prazer fora de seu trabalho, mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada. Os pesquisadores estão encontrando coisas surpreendentes sobre alguns maníacos por trabalho. Há alguns que parecem loucamente concentrados no trabalho porque o amam. Isso desafia-os, excita-os a olhar o trabalho de modo como a maioria de nós olha o prazer. Eles veem-no como uma maneira de expandir-se, aprender novas coisas, explorar novos caminhos. Alguns tipos de trabalho conduzem mais a isso do que outros? Claro que sim. A chave é dirigir seu caminho para aqueles empregos. Uma daquelas espirais ascendentes está trabalhando aqui. Se puder encontrar meios criativos de fazer seu trabalho, isso o ajudará a mover-se em direção ao trabalho que é até melhor. Se você decide que trabalho é algo enfadonho, e só uma maneira de trazer para casa o pagamento, é provável que nunca será alguma coisa a mais. Falamos antes sobre a natureza sinérgica de um sistema de crença coerente, a maneira positiva como crenças apoiam outras crenças positivas. Este é outro exemplo. Não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas. Há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade, pessoas que decidiram não assumir responsabilidades, pessoas que decidiram acreditar no fracasso. Não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho. Não estou sugerindo que você deva fazer seu mundo girar em torno de seu trabalho. Mas estou sugerindo que enriquecerá seu mundo e trabalho se trouxer para ele a mesma curiosidade e vitalidade que traz para seu lazer. Crença 7: e não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso, têm crença no poder da confiança. Se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso é a de que não há grande sucesso sem grande confiança. Se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e as mais fortes. Descobrirá que são aquelas com a maior confiança. A grande bailarina russa Anna Pavlova disse certa vez: seguir um objetivo sem parar, esse é o segredo do sucesso. É só outra maneira de exprimir nossa fórmula do sucesso definitivo: conhecer seu efeito, modelar o que funcione,
tomar medidas, desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando-o até conseguir o que quer. Vemos isso em qualquer campo, mesmo naqueles onde a habilidade natural parece ter o maior domínio. Nos esportes, por exemplo. O que faz de Larry Bird um dos melhores jogadores de basquete? Muitas pessoas ainda estão imaginando. Ele é lento. Não pode pular. Num mundo de donzelas graciosas, ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta. Mas quando chega o momento exato, Larry Bird tem sucesso porque tem uma confiança imensa na vitória. Ele pratica com afinco, tem mais obstinação mental, joga com mais garra, ele quer mais. Consegue mais de suas habilidades que quase todos os outros. Pete Rose abriu seu caminho para o livro dos recordes, da mesma maneira, usando com frequência seu compromisso para com a excelência, como uma força que o dirigia para pôr tudo o que podia em tudo o que fazia. Tom Watson, o grande surfista, não era nada especial em Stanford. Era só outro garoto no time. Mas seu treinador ainda se maravilha com Watson, dizendo que nunca vi alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre os atletas raras vezes diz alguma coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Antes de atingir o apogeu, Dan Rather era uma lenda como o mais esforçado repórter de televisão em Houston. Eles ainda falam de quando fez uma reportagem pendurado numa árvore, enquanto um furacão rugia em direção à costa do Texas. Ouvi, outro dia, alguém falar sobre Michael Jackson, e dizer que ele era um milagre surgido da noite para o dia. Milagre da noite para o dia? Michael Jackson tem grande talento? Certo, ele tem. Ele trabalhou esse talento desde os 5 anos de idade. Tem dado espetáculos desde então, praticando seu canto, aperfeiçoando sua dança, escrevendo suas canções. É claro que tinha algum talento natural. Ele também cresceu num ambiente que o ajudou, desenvolveu sistemas de crença que o estimularam, teve muitos modelos de sucesso disponíveis, teve uma família que o guiou. Mas o pano de fundo era que queria pagar o preço. Gosto de usar a expressão WIT, whatever it takes, isto é, o que for necessário. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazerem o que for necessário para terem sucesso, sem, é claro, prejudicar alguém. Isso, tanto quanto alguma outra coisa, é o que as distingue das outras. Existem mais crenças que favorecem a excelência? Certo que sim. Quanto mais você pensa nelas, tanto melhor. Através deste livro, você deve ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode juntar. Lembre-se, o sucesso deixa pistas. Estude aqueles que são sucesso. Descubra as crenças-chave que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes. Essas 7 crenças fizeram maravilhas para outros antes de você, e acredito que possam fazer maravilhas por você, se você puder comprometer-se com elas firmemente. Quase que posso ouvir alguns de vocês pensarem: bem, isso é um grande se. E se você tiver crenças que não o apoiem? E se suas crenças forem negativas e não positivas? Como mudamos as crenças? Você já deu o primeiro passo, estar consciente. Você sabe o que quer. O segundo passo é ação, aprendendo a controlar suas representações internas e crenças, aprendendo como dirigir seu cérebro. Assim, começamos a juntar pedaços que, acredito, levem à excelência. Começamos com a ideia de que a informação é o bem dos reis, que mestres comunicadores são aqueles que sabem o que querem e que tomam medidas efetivas, variando seu comportamento até obterem resultados. No capítulo 2, aprendemos que o caminho para a excelência passa pela modelagem. Se você pode encontrar pessoas que criaram sucesso sólido, você pode modelar as específicas ações que eles praticam com coerência e que produzem resultados, suas crenças, sintaxe mental e fisiologia, a fim de poder produzir resultados similares num tempo de aprendizado menor. No capítulo 3, falamos sobre o poder do Estado.
Vimos como comportamentos fortes, ricos de recursos e efetivos resultam de uma pessoa que esteja num estado neurofisiológico efetivo e rico de recursos. No capítulo 4 aprendemos sobre a natureza da crença, como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência. Neste capítulo, exploramos as 7 crenças que são os alicerces da excelência. Agora vou compartilhar com vocês técnicas poderosas, que podem ajudá-los a fazer uso do que aprenderam. Parte 7. A sintaxe do sucesso. Que tudo, porém, se faça decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14,40. Ao longo deste livro, falamos sobre descobrir como as pessoas fazem coisas. Afirmamos que as pessoas capazes de conseguir êxitos consistentemente produzem um conjunto de ações mentais e físicas específicas, coisas interiores, eles fazem dentro de suas mentes, e exteriores, fazem no mundo. Se produzimos as mesmas ações criaremos resultados iguais ou similares. No entanto, há um outro fator que afeta os resultados, a sintaxe da ação. A sintaxe, maneira como ordenamos as ações, pode fazer uma enorme diferença na espécie de resultados que produzimos. Qual a diferença entre o cachorro mordeu Jim e o Jim mordeu o cachorro? Qual é a diferença entre o Joe come lagosta e a lagosta come Joe? São muito diferentes, particularmente se você for Jim ou Joe. As palavras são exatamente as mesmas. A diferença é a sintaxe, a maneira como estão arranjadas. O significado da experiência é determinado pela ordem dos sinais mandados para o cérebro. Estão envolvidos os mesmos estímulos, as mesmas palavras, mas o significado é diferente. Isso é decisivo para entender se vamos efetivamente modelar os resultados das pessoas de sucesso. A ordem na qual são apresentados faz com que sejam registrados no cérebro de uma maneira específica. É como os comandos para um computador. Se você programar os comandos na ordem certa, o computador usará toda a sua capacidade e produzirá o resultado que deseja. Se programar os comandos corretos em ordem diferente, não conseguirá o resultado que deseja. Usaremos a palavra ou estratégia para descrever todos esses fatores, as espécies de representações interiores, as submodalidades necessárias e a sintaxe exigida, que trabalham juntos para criar um resultado particular. Temos uma estratégia para conseguir quase qualquer coisa na vida, a sensação de amor, atração, motivação, decisão, qualquer uma. Se descobrirmos qual é nossa estratégia para o amor, por exemplo, podemos acionar esse estado à vontade. Se descobrimos que medidas adotamos, e em que ordem, para tomar uma decisão, então, se estivermos indecisos, poderemos nos tornar cheios de decisão em questão de momentos. Conheceremos quais as chaves para ligar e como produzir os resultados que queremos em nosso biocomputador interno. Uma metáfora para os componentes e uso das estratégias é aquela da culinária. Se alguém faz o melhor bolo de chocolate do mundo, você pode conseguir resultados da mesma qualidade? Claro que pode, se tiver a receita da pessoa. Uma receita não é nada mais do que uma estratégia, um plano específico. Se acredita que todos temos a mesma neurologia, então você acredita que todos temos disponíveis os mesmos recursos potenciais. É a nossa estratégia, isto é, como usar esses recursos, que determina os resultados que produzimos. Essa também é a lei dos negócios. Uma companhia pode ter recursos superiores, mas a companhia com estratégias que melhor use seus recursos em geral dominará o mercado. Assim, o que você precisa para produzir bolo da mesma qualidade que a do confeiteiro especialista? Você precisa da receita e precisa segui-la explicitamente. Se seguir a receita passo a passo, conseguirá os mesmos resultados, mesmo que nunca tenha feito tal bolo antes em sua vida. O confeiteiro deve ter trabalhado durante anos de erros e tentativas, antes de, por fim, desenvolver a receita final. Você pode poupar anos, seguindo a receita dele, modelando o que ele fez. Há estratégias para sucesso financeiro, para conservar uma saúde vibrante, para sentir-se feliz e amado durante toda a sua vida.
Se encontrar pessoas de sucesso financeiro ou relacionamento satisfatório, você só precisa descobrir sua estratégia e aplicá-la para produzir resultados similares e poupar muito tempo e esforço. Esse é o poder da modelagem. Você não tem de trabalhar durante anos para fazê-la. O que uma receita nos diz? O que nos estimula a tomar medidas efetivas? Bem, uma das primeiras coisas que nos diz é quais são os ingredientes necessários para produzir o resultado. Na culinária ou da experiência humana, os ingredientes são nossos 5 sentidos. Todos os resultados humanos são construídos ou criados a partir de algum uso específico dos sistemas representacionais visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. O que mais uma receita nos diz que nos permita obter o mesmo exato resultado da pessoa que a criou? Diz a quantidade necessária. Ao reproduzir experiências humanas, precisamos também saber não só quais os ingredientes, mas quanto de cada um. Em estratégias, podemos pensar nas submodalidades como sendo as quantidades. Elas nos dizem especificamente de quanto precisamos. Por exemplo, quanto de visual é consumido, quão brilhante, escura ou próxima é a experiência. Qual é o tempo, a textura. Isso é tudo? Se você sabe quais são os ingredientes e quanto deve usar, pode agora produzir a mesma qualidade de bolo? Não, a menos que saiba também a sintaxe da produção, isto é, quando fazer o que, e em que ordem. O que aconteceria se, ao bater o bolo, você usasse primeiro o que o confeiteiro pôs no fim? Você produziria um bolo da mesma qualidade? Duvido. Se, no entanto, usar os mesmos ingredientes, nas mesmas quantidades, na mesma sequência, então é claro que obterá resultados similares. Temos uma estratégia para cada coisa, para motivação, para comprar, para amor, para ser atraído por alguém. Certas sequências de estímulos específicos sempre alcançarão um efeito específico. Estratégias são como a combinação para o cofre dos recursos de seu cérebro. Mesmo que conheça os números, se não usá-los na sequência certa, você não será capaz de abrir a fechadura. No entanto, se pegar os números e a sequência certos, a fechadura abrirá todas as vezes. Assim, você precisa encontrar a combinação que abre seu cofre e também aquela que abre o cofre das pessoas. Quais são os blocos de construção da sintaxe? Nossos sentidos. Lidamos com inputs sensoriais em 2 níveis, interno e externo. Sintaxe é a maneira como juntamos os blocos do que experimentamos externamente e o que representamos para nós, internamente. Por exemplo, você pode ter 2 espécies de experiências visuais. A primeira é o que vê no mundo exterior. Enquanto lê este livro e olha as letras pretas sobre fundo branco, você está tendo uma experiência visual externa. A segunda é visual interna. Lembra-se quando, no capítulo anterior, jogamos com modalidades e submodalidades visuais em nossa mente? Na verdade, não estávamos lá para ver a praia, ou as nuvens, os tempos felizes ou frustrantes que representamos em nossa mente. Em vez disso, nós as experimentamos de uma maneira visual interna. O mesmo é verdadeiro para as outras modalidades. Você pode ouvir um trem apitar do lado de fora de sua janela. Isso é auditivo externo. Ou pode ouvir uma voz em sua mente. Isso é auditivo interno. Se o tom da voz é o que importa, isso é auditivo tonal. Se as palavras, seu significado, transmitidas pela voz é que são importantes, isso é auditivo digital. Você pode sentir a textura do braço da cadeira onde está sentado. Isso é sinestésico externo. Ou você pode ter uma profunda sensação de que alguma coisa o fez sentir bem ou mal. Isso é sinestésico interno. A fim de criar uma receita, devemos ter um sistema para descrever o que fazer e quando. Assim, temos um sistema de anotação para descrever estratégias. Representamos os processos sensoriais com uma notação abreviada, usando VO para visual, AO para auditiva, KO para sinestésico, se em inglês, kinesthetic, IO para interiores, IO para exterior.
TO para tonal e ODO para digital. Quando você vê alguma coisa no mundo exterior, visual externo, isso pode ser representado por VE. Quando tem uma sensação interior, é que. Considere a estratégia de alguém que fica motivado vendo alguma coisa, VE, depois, falando alguma coisa para si, Jade, que cria a sensação de movimento interior. Essa estratégia seria representada da seguinte maneira, VE, Ade, e que. Você poderia conversar durante todo o dia com essa pessoa, sobre o porquê dela dever fazer alguma coisa, e é muito pouco provável que você fosse bem-sucedido. No entanto, se você mostrar-lhe um resultado e mencionar o que ela diria para si quando visse tal coisa, você poderia pôr essa pessoa num estado quase de sugestão. No próximo capítulo, mostrarei como eliciar estratégias que as pessoas usam em situações específicas. Por enquanto, quero mostrar como essas estratégias trabalham e por que são tão importantes. Temos estratégias para tudo, padrões representativos que consistentemente produzem efeitos específicos. Poucos de nós sabemos como usar conscientemente tais estratégias, assim, entramos e saímos de vários estados, dependendo de quais estímulos nos atingiram. Tudo o que você precisa fazer é figurar sua estratégia, a fim de que possa produzir seu estado desejado sob sugestão. E precisa ser capaz de reconhecer as estratégias das outras pessoas, a fim de que possa saber exatamente a que elas reagem. Por exemplo, dá uma maneira segundo a qual você organiza consistentemente suas experiências internas e externas, para fazer uma compra? Mais do que certo. Você pode não saber, mas a mesma sintaxe de experiências que o atraem para um carro em particular pode também atraí-lo para uma casa em particular. Há certos estímulos que na sequência certa, de pronto o colocarão num estado que é receptivo para a compra. Todos nós temos sequências que consistentemente seguimos para produzir estados e atividades específicas. Apresentar informações na sintaxe de outra pessoa é uma poderosa forma de concordância. De fato, se isto for feito efetivamente, sua comunicação se torna quase irresistível porque aciona automaticamente certas respostas. Que outras estratégias existem? Há estratégias de persuasão? Há maneiras de organizar o material que você apresenta para alguém, que o tornem quase irresistível? Sem dúvida nenhuma. Motivação? Sedução? Aprendizado? Atletismo? Vendas? Sem dúvida nenhuma. E sobre depressão? Ou êxtase? Há maneiras específicas de representar sua experiência do mundo em certas sequências, que criam essas emoções? Pode apostar. Há estratégias para administração eficiente. Há estratégias para criatividade. Quando certas coisas são acionadas, você entra nesse estado. Você só precisa saber qual é sua estratégia, a fim de ter acesso a um estado, sob sugestão. E você precisa ser capaz de imaginar as estratégias que os outros usam a fim de saber como dar às pessoas aquilo que elas querem. Assim, o que precisamos encontrar é a sequência específica, a sintaxe específica, que produzirá um certo efeito, um certo estado. Se pode fazer isso e está disposto à ação necessária, você pode criar seu mundo como deseja, indo além das necessidades físicas da vida, como comida e água. Quase tudo mais que você possa querer é um estado. E tudo o que tem de saber é a sintaxe, a estratégia correta para chegar lá. Uma experiência de modelagem muito bem-sucedida que tive foi no exército. Fui apresentado a um general, com quem comecei a falar sobre as tecnologias de desempenho ótimo, como a PNL. Disse-lhe que poderia pegar qualquer programa de treinamento que tivesse, cortar o tempo pela metade, e até aumentar a capacidade das pessoas nesse período de tempo mais curto. Grande pretensão, não acham? O general ficou intrigado, mas não convencido e, assim, fui contratado para ensinar as práticas da PNL. Após um bem-sucedido treinamento de PNL, o exército contratou-me para modelar programas de treinamento e simultaneamente ensinar a um grupo de seus homens como modelar com eficácia. Eu só seria pago se conseguisse os resultados que prometera.
O primeiro projeto que me apresentaram era um programa de 4 dias para ensinar recrutas como atirar com uma pistola calibre 45, com eficiência e exatidão. Antes, uma média de somente 70% dos soldados que cumpriam o programa terminavam habilitados, e tinham dito ao general que isso era o melhor que se podia esperar. Nesse ponto, comecei a imaginar por que tinha entrado nessa. Nunca havia disparado uma arma antes em minha vida. Nem gostava da ideia de disparar uma. Originalmente, John Grinder e eu éramos sócios no projeto, e então senti que, com sua prática de caça, poderíamos realizá-lo. Então, por várias razões de horário, John, de repente, desistiu. Bem, você pode imaginar em que estado fiquei. Além do mais, ouvi um boato de que algumas pessoas do grupo de treinamento iam fazer tudo o que pudessem para sabotar meu trabalho, irritados pela quantia de dinheiro que eu iria receber. Pretendiam dar-me uma lição. Sem prática de atirar, tendo perdido meu trunfo, John Grinder, e sabendo que havia pessoas tentando me fazer fracassar, que fiz eu? Primeiro peguei essa imagem gigantesca de fracasso que havia criado em minha mente e literalmente encolhi-a, deixando-a abaixo do normal. Então comecei a montar um novo conjunto de representações sobre o que poderia fazer. Mudei meu sistema de crenças de os melhores do exército não podem fazer o que lhes é pedido, assim é lógico que eu não possa. Para os instrutores de tiro são os melhores naquilo que fazem, mas sabem pouco ou nada sobre o efeito das representações interiores no desempenho, ou como modelar as estratégias dos melhores atiradores. Pondo-me num estado de total riqueza de recursos, informei ao general que precisaria ter acesso aos seus melhores atiradores, a fim de poder descobrir o que os levava, em suas mentes e ações físicas, ao resultado de atirarem com eficiência e exatidão. Uma vez que descobrisse a diferença que faz a diferença, poderia ensiná-la a seus soldados em menos tempo, e produzir os resultados desejados. Junto com minha equipe de modelagem, descobri as crenças-chave que alguns dos melhores atiradores do mundo compartilham, e comparei-as com as crenças dos soldados que não atiravam com eficiência. A seguir, descobri a sintaxe mental comum e as estratégias dos melhores atiradores e copiei-as, a fim de poder ensiná-las para um atirador iniciante. Essa sintaxe foi o resultado de milhares, talvez centenas de milhares, de tiros e mudanças de minuto em suas técnicas. Então modelei os componentes-chave de suas fisiologias. Tendo descoberto a estratégia ótima para produzir o resultado chamado atirar com eficácia, dei um curso de dia e meio para atiradores iniciantes. Os resultados? Quando testados, em menos de 2 dias, 100% dos soldados foram qualificados, e o número dos que se qualificaram no mais alto nível, perito, foi 3 vezes mais do que os que faziam o curso padrão de 4 dias. Ensinando a esses novatos como produzir os mesmos sinais para seus cérebros que os peritos produzem, nós os tornamos peritos em menos da metade do tempo. Peguei então os homens que havia modelado, os maiores atiradores do país, e ensinei-lhes como intensificar suas estratégias. O resultado, 1 hora mais tarde, um homem fez muito mais pontos do que em 6 meses, outro atirou mais na mosca do que em qualquer competição de que se lembrava, e o instrutor teve dificuldade em vencer esses 2 homens. O coronel, em sua comunicação para o general, chamou a isso de primeiro avanço no tiro de pistola, desde a Primeira Guerra Mundial. O ponto fundamental é você entender que, mesmo quando tem pouca ou nenhuma informação anterior, e mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, se você tiver um modelo excelente de como produzir um resultado, você pode descobrir especificamente o que o modelo faz e reproduzi-lo, e assim produzir resultados similares num período de tempo mais curto do que lhe pareceria possível. Uma estratégia muito mais simples é aquela usada por muitos atletas para modelar o melhor em seu setor. Se quiser modelar um esquiador perito, você deve primeiro observar cuidadosamente para ver como é sua técnica SVE. Enquanto observa, pode mover seu corpo com os mesmos movimentos ski, até parecer ser uma parte de você, ski. Se já observou esquiadores, pode ter feito isso involuntariamente. Quando o esquiador observado precisa virar, você vira por ele, como se fosse você quem estivesse esquiando. A seguir, deve fazer uma imagem interior de um perito esquiando, SVI.
Você foi do visual exterior para o sinestésico exterior e para o sinestésico interior. Agora, formaria uma nova imagem visual interior, desta vez desassociada da sua imagem esquiando, SVI. Seria como assistir a um filme com você modelando a outra pessoa o mais precisamente possível. A seguir, entraria dentro dessa imagem e, de uma maneira associada, experimentaria como seria sentir desempenhar a mesma ação da maneira exata que o atleta perito fez, ski. Você repetiria isso tantas vezes quantas fossem preciso, para se sentir completamente à vontade fazendo-o. Assim teria se provido da estratégia neurológica específica que o poderia ajudar a mover-se e realizar-se em níveis ótimos. Finalmente, tentaria isso no mundo real, ski. Você poderia delinear a sintaxe dessa estratégia como VEC-KI-VIVI-KIK. Essa é uma das centenas de maneiras pelas quais pode modelar alguém. Lembre-se, há muitas maneiras de produzir resultados. Não há maneiras certas ou erradas, há somente maneiras efetivas e inefetivas de conseguir seus desejos. É óbvio que você pode produzir resultados mais precisos se estiver bem informado sobre todas as coisas que uma pessoa faz para produzir um resultado. O ideal seria que, ao modelar alguém, você também modelasse sua experiência interior, sistemas de crença, e sintaxe elementar. No entanto, só de observar uma pessoa você pode modelar muito de sua fisiologia. E fisiologia é o outro fator, falaremos sobre ele no capítulo 9, que cria o estado em que estamos, e assim, os tipos de resultados que produzimos. Uma área crucial onde o entendimento das estratégias e sintaxe pode fazer a maior diferença é a do ensino e aprendizagem. Por que algumas crianças ou não podem o aprender? Estou convencido de que há duas razões importantes. Primeiro, em geral, nós não sabemos a estratégia mais efetiva para ensinar a alguém uma tarefa específica. Segundo, os professores poucas vezes têm uma ideia exata de como crianças diferentes aprendem. Lembre-se, e nós todos temos estratégias diferentes. Se você não sabe a estratégia de aprendizagem de alguém, vai ter muito aborrecimento tentando ensiná-la. Por exemplo, algumas pessoas são péssimas em pronúncia. É porque são menos inteligentes do que as que pronunciam bem. Não. O sucesso da pronúncia pode ter mais a ver com a sintaxe de seus pensamentos, isto é, como você organiza, arquiva e recupera a informação de um contexto dado. Se você é capaz, ou não, de produzir resultados consistentes, é só uma questão de se sua atual sintaxe mental apoia a tarefa que está pedindo a seu cérebro. Tudo o que vê, ouve ou sente é guardado em seu cérebro. Inúmeros projetos de pesquisa mostraram que pessoas em transe hipnótico podem lembrar, e isto é, têm acesso a coisas que eram incapazes de recordar conscientemente. Se você não está pronunciando certo, o problema é a maneira como está representando as palavras para si. Então, qual a melhor estratégia para a pronúncia? Por certo, não é sinestésica. É difícil sentir uma palavra. Não é bem auditiva, porque há muitas palavras que você não pode fazer soar efetivamente. O que requer a pronúncia então? Requer a habilidade de guardar caracteres exteriores visuais como uma sintaxe específica. A maneira de aprender a pronunciar é fazer imagens visuais que possam ser de fácil acesso a qualquer hora. Tome a palavra o Albuquerque. A melhor maneira de aprender a pronunciá-la não é repetir as sílabas muitas e muitas vezes, e é guardar a palavra como uma imagem em sua mente. No próximo capítulo, vamos aprender algumas das maneiras que dão acesso às diferentes partes do cérebro. Bandler e Grinder, os fundadores da PNL, por exemplo, descobriram que o lugar para onde movemos os olhos determina para qual parte de nosso sistema nervoso temos acesso mais fácil. Entraremos nessas disposições mentais de acesso, com detalhes, mais adiante. Por agora, note apenas que a maioria das pessoas lembra-se melhor de imagens visuais, olhando para cima e para a esquerda delas. A melhor maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é colocar a palavra acima e à sua esquerda, formando uma imagem visual clara dela. Neste ponto, preciso acrescentar outro conceito, separação. Em geral, as pessoas podem conscientemente processar só de 5 a 9 pedaços de informação por vez.
Pessoas que aprendem com rapidez, podem dominar até as mais complexas tarefas porque cortam as informações em pequenos passos e depois reúnem-nas no todo original. A maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é quebrá-la em 3 pedaços menores, assim, Albuquerque. Escreva as 3 partes num pedaço de papel, mantenha-as acima e à esquerda de seus olhos, veja Albu, feche seus olhos e veja em sua mente. Abra os olhos. Veja Albu. Não pronuncie, só olhe, ou feche os olhos e veja-a em sua mente. Continue a fazer isso 4, 5 ou 6 vezes até que possa fechar os olhos e claramente ver Albu. A seguir, pegue o segundo pedaço quer, siga o mesmo processo, e depois com o pedaço que, até que a imagem inteira de Albuquerque esteja guardada em sua mente. Se você tiver uma imagem clara, provavelmente terá uma sensação sinestésica de que foi pronunciada certa. Agora será capaz de ver a palavra com tanta clareza que poderá pronunciá-la não só da frente para trás, mas também de trás para frente. Tente. Pronuncie Albuquerque. Agora pronuncie ao contrário. Uma vez que consiga isso, dominará a palavra para sempre. Garanto. Você pode fazer isso com qualquer palavra e tornar-se excelente, mesmo que no passado tenha tido problemas para pronunciar seu próprio nome. O outro aspecto da aprendizagem é descobrir as estratégias de aprendizagem preferidas de outras pessoas. Como foi notado acima, todas têm uma neurologia particular, um particular terreno mental que usam com muita frequência. Mas é raro ensinarmos para o alcance de um indivíduo. Assumimos que todos aprendem da mesma forma. Deixe-me dar um exemplo. Há pouco tempo, mandaram-me um jovem, com um relatório médico dizendo que era disléxico, não podia aprender a pronunciar, e tinha problemas psicológicos na escola. Pude dizer, de pronto, que ele preferia processar uma grande parte de suas experiências sinestesicamente. Ao perceber como processava as informações, fiquei em condições de ajudá-lo. O jovem tinha maior compreensão das coisas que sentia. No entanto, grande parte do processo padrão de ensino é visual ou auditivo. Seu problema não era dificuldade para aprender. Era que seus professores tinham problemas para ensinar-lhe de uma maneira pela qual pudesse efetivamente entender, guardar e tornar a usar a informação. A primeira coisa que fiz foi pegar o relatório e rasgá-lo. Isso é um monte de lixo, disse-lhe. Isso chamou sua atenção. Ele estava esperando a usual bateria de perguntas. Em vez disso, comecei a conversar com ele sobre todas as grandes maneiras como usava seu sistema nervoso. Disse, aposto como você é bom nos esportes, ao que respondeu, sim, bastante bom. Acontece que era um grande surfista. Conversamos um pouco sobre surf, e logo ficou excitado e atento, num estado de sensação muito mais receptivo do que seus professores já tinham visto. Expliquei-lhe que tinha a tendência de guardar as informações sinestesicamente e que isso tinha grandes vantagens na vida. No entanto, o estilo de ensino tornava as coisas difíceis para ele. Mostrei-lhe como trabalhar visualmente e recorri às suas submodalidades para dar-lhe, para a pronúncia, a mesma sensação que tinha com o surf. Em 15 minutos estava pronunciando como um menino prodígio. E sobre crianças incapazes de aprender? Muitas vezes, não é bem isso, mas incapacidade de utilizar estratégias. Precisam aprender como usar seus recursos. Ensinei essas estratégias para uma professora que trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem, de 11 a 14 anos, e que, em testes de pronúncia, nunca acertaram mais de 70%, a maioria ficando em uma média de 25 a 50%. Rapidamente percebeu que 90% de seus alunos são incapazes ou tinham estratégias auditivas ou sinestésicas para a pronúncia. Numa semana começou a usar as novas estratégias de pronúncia e 19 de 26 meninos fizeram 100%, 2 fizeram 90%, 2, 80%, e os outros, 70%. Ela disse ter havido uma enorme mudança nos problemas de comportamento. Como que por mágica, eles desapareceram. Ela agora está apresentando essa informação à diretoria da escola para que seja introduzida em todas as escolas de seu bairro.
Estou convencido de que um dos maiores problemas em educação é que os professores não conhecem as estratégias de seus estudantes. Não sabem a combinação dos cofres de seus alunos. A combinação pode ser 2 para a esquerda e 24 para a direita, e o professor estar tentando usar 24 para a direita e 2 para a esquerda. Até agora, nosso processo educacional tem sido baseado no que os alunos devem aprender, e não como podem aprendê-lo melhor. As técnicas de desempenho ótimo nos ensinam as estratégias específicas que diferentes pessoas usam para aprender e também as melhores maneiras de aprender um assunto específico, tal como pronúncia. Você sabe como Albert Einstein foi capaz de conceber a teoria da relatividade? Disse ele que uma das coisas cruciais que o ajudou foi sua habilidade de visualizar o como seria estar cavalgando no fim de um raio de luz. Uma pessoa que não pode ver a mesma coisa em sua mente terá problemas para aprender sobre relatividade. Assim, a primeira coisa a aprender é a maneira mais efetiva de dirigir seu cérebro. É sobre isso precisamente que versam as técnicas de desempenho ótimo. Elas nos ensinam como usar as mais efetivas estratégias para produzir com mais rapidez e facilidade os resultados que queremos. Os mesmos problemas que encontramos na educação ocorrem em quase todos os outros campos. Use o instrumento errado ou a sequência errada, e conseguirá o resultado errado. Use o certo, e conseguirá maravilhas. Lembre-se, temos uma estratégia para cada coisa. Se você é vendedor, ajudaria a saber a estratégia de compra de seu cliente? Pode apostar que sim. Se ele for fortemente sinestésico, você quer começar mostrando-lhe as bonitas cores dos carros que ele está olhando? Eu não faria isso. Preferiria atingi-lo com uma sensação forte, faria com que ele se sentasse ao volante, sentisse o estofamento e se ligasse na sensação que terias unindo em plena estrada. Se ele fosse visual, você começaria com as cores e linhas e as outras submodalidades que trabalham para essa estratégia. Se você é treinador, ajudaria a saber o que motiva diferentes jogadores, que espécies de estímulos trabalham melhor para pô-los em seus estados de mais recursos? Gostaria de ser capaz de colocar tarefas específicas em suas mais eficientes sintaxes, como fiz com os melhores atiradores do Exército dos Estados Unidos? Aposto que sim. Assim como há uma maneira de formar uma molécula de DNA ou uma maneira de construir uma ponte, há uma sintaxe que é melhor para cada tarefa, uma estratégia que as pessoas podem consistentemente usar para produzir os resultados desejados. Alguns de vocês podem estar dizendo para si mesmos, bem, isso é ótimo, se você souber ler pensamentos. Mas eu não posso só de olhar para uma pessoa imaginar suas estratégias para o amor. Eu não posso conversar com alguém durante uns minutos e saber o que o estimula a comprar, ou a fazer qualquer coisa. A verdadeira razão disso é que você não sabe o que procurar, ou como perguntar. Se você pergunta qualquer coisa, da maneira certa, com bastante convicção e confiança, conseguirá. Algumas coisas exigem grande convicção e energia para serem obtidas. Você pode consegui-las, apesar de ter de realmente trabalhar por elas. Mas estratégias são fáceis. Você pode trazer à tona as estratégias de uma pessoa em questão de minutos. É o que vamos aprender a seguir.